Michael Jackson morreu ou está vivo? Hoje vamos falar sobre um mistério que continua intrigando todo mundo até hoje: a morte do Michael Jackson. Todos lembram que ele faleceu em 25 de junho de 2009. Mas será que foi realmente uma simples parada cardíaca? Ele está vivo ou não? Há muitas teorias circulando por aí, desde a ideia de que ele forjou sua própria morte até a suspeita de que tenha sido um assassinato. Sou Emerich, aperta o play e vamos nessa! Hoje vou contar esse mistério que sempre fez sucesso: a morte de Michael Jackson. Oficialmente, sabemos que ele faleceu de parada cardíaca, causada por uma dose altíssima de Propofol, um anestésico muito forte. A versão oficial diz que Michael Jackson estava super ansioso naquele dia porque precisava ensaiar para sua turnê no dia seguinte e não conseguia dormir. Seu médico tentou vários remédios mais leves para ajudar Michael a dar aquela relaxada, mas nada funcionava. Ele então decidiu dar uma dose de Propofol. Mas será que foi só isso mesmo? Tem muita gente que acha que tem muito mais coisa por trás dessa história. E é um mistério cheio de suspense que até hoje deixa todo mundo intrigado, se perguntando: será que ele está vivo ou não? Então, depois que o Dr. Murray percebeu que Michael não estava mais vivo, não estava mais respirando, ele ligou para a emergência, mas aí já era tarde demais. O doutor acabou sendo condenado a 4 anos de prisão, mas cumpriu só 2 anos, graças ao sistema carcerário de Los Angeles, que libera mais cedo quem tem bom comportamento. Ele também perdeu sua licença médica. No julgamento, o Dr. Murray tentou dizer que Michael injetou o Profanol nele mesmo depois que ele saiu do quarto. Muito estranho, né? Mas isso foi considerado impossível, já que o Propofol é um anestésico muito forte usado em cirurgias e deixa a pessoa inconsciente na hora. Michael não conseguiria injetar depois de já ter tomado a primeira dose. Além disso, Propofol não é para insônia. Apesar da condenação, a morte do Michael deixou muitos mistérios e teorias da conspiração no ar. Não saia do vídeo que vou te mostrar imagens que podem provar que ele está vivo. Falando em 2 teorias da conspiração bem intrigantes sobre a morte do Michael Jackson. A primeira diz que ele nunca morreu, mas está vivo. Igual dizem sobre Elvis Presley. Michael poderia ter se inspirado nessa ideia, sabe? Ele tinha histórico familiar complicado, traumas sérios, estava enfrentando acusações de pedofilia que prejudicaram muito a sua imagem, a sua carreira. Além disso, ele devia 500 milhões de dólares. Você sabia disso? Artistas muitas vezes ficam ainda mais lucrativos depois que eles morrem. Sim. Essa teoria sugere que Michael teria forjado sua própria morte para lucrar mais com a venda de álbuns e streams, além de se livrar dos paparazzis, acusações da época. É um mistério cheio de suspense que deixa a gente assim pensando: será que ele realmente seria capaz de fazer isso, forjar a própria morte? E seria possível isso? Abre um parênteses interessante aqui: fingir a própria morte não é crime nos Estados Unidos. O Bill Castro, porta-voz do FBI, disse que não existe nenhuma lei federal contra isso, então pode fingir que morreu sem grandes problemas legais nos Estados Unidos. Agora vamos aos pontos que reforçam essa teoria. Primeiro, Michael tinha várias câmeras de segurança na casa, como toda celebridade, obviamente. Mas curiosamente as gravações daquele dia sumiram. O sistema ele regravava por cima das filmagens antigas, mas só que nas últimas 24 horas foram apagadas. O departamento de polícia de Los Angeles só conseguiu copiar 4 minutos do dia, mostrando Michael chegando em casa por volta da meia-noite. O vídeo do momento crucial nunca apareceu, ninguém nunca viu. É um mistério com muito suspense, não acha? Outra coisa muito estranha foi o resgate. Presta atenção, a ambulância não ligou a sirene, algo que é normal se fazer em casos graves, né? Além disso, os paramédicos declararam Michael morto na casa dele. Mas só que um médico ele precisa assinar a certidão de óbito para oficializar isso. Ninguém quis assinar. E o próprio médico de Michael insistiu para que ele fosse levado ao hospital. E o funeral também foi muito esquisito. O caixão estava fechado. Mesmo que uma parada cardíaca não causasse danos externos no corpo, disseram que, ao tentar reanimar Michael, acabaram machucando o rosto dele, mas muitos acreditam que nem havia sequer um corpo dentro daquele caixão. É um mistério que deixa a gente assim pensando: será que tem mais coisa por trás desta história que a gente não sabe?
Tem um monte de gente que fala por aí que ele ainda tá vivo e mostram algumas imagens suspeitas. Tem até umas imagens que dizem que ele está por aí circulando em alguns lugares estranhos pelo mundo. Quem sabe ele esteja até aí na sua cidade. E o mais louco é que tem gente que garante que ele esteve no próprio velório. Isso mesmo, tem imagens dele como se fosse ele, obviamente, no próprio velório. Agora imagina só, o cara que todo mundo achava que tinha partido, aparece assim do nada. Isso que é um suspense da vida real de verdade, né? Te deixa pensando se é verdade ou se é apenas uma história maluca que nunca vamos ter a resposta. Entre a morte de Michael e o funeral, que foi no dia 3 de setembro, ninguém sabe onde o corpo ficou exatamente. O funeral teve uma vibe assim muito estranha, com a família parecendo fria e muitos amigos famosos de Michael nem apareceram. O Dr. Conrad Murray, o médico, também levanta muitas suspeitas. Ele só trabalhava com Michael Jackson há 11 dias e tem mais, horas antes da morte de Michael, ele fez uma série de exames pedidos pela seguradora para garantir que o dinheiro fosse o seguro de vida caso Michael Jackson morresse. Isso pareceu conveniente demais para muita gente. É um mistério que deixa a gente assim se perguntando, será que tem mais coisas por trás dessa história? Tem muita coisa que não sabemos. Tem outras coisas bem intrigantes sobre ele. Por exemplo, na certidão de óbito dele, o nome está diferente. Por quê? A gente sempre conheceu ele como Michael Joy Jackson, mas está lá escrito Michael Joseph Jackson. Estranho também isso, né? Sobre essa história do Michael Jackson vivo depois que ele morreu, tem mais sites na internet por aí falando sobre isso. O fato é que Michael adorava se disfarçar quando ainda estava vivo. Então algumas pessoas acreditam que ele ainda faz isso. Imagina só, ele pode estar por aí disfarçado e a gente nem perceber. É um mistério que deixa todo mundo curioso. Você não? Será que ele realmente se foi ou está escondido por aí? São muitas perguntas sem respostas. Com isso, o suspense ele só aumenta. Em 2017, um vidente chamado Michael Kiss fez um post no Twitter dizendo que, em alguns meses ou no máximo até o final do ano, teríamos boas notícias sobre Michael. Ele falou que nem a família sabia disso, mas ele sim. Até colocou uma foto de alguém com roupas parecidas com a do Michael. Mas olha só, já se passaram anos e nada aconteceu. Agora, outra teoria ainda mais intrigante. Dizem que a morte do Michael não foi acidente, mas assassinato. A irmã dele, Latoya, falou em 2011 que várias pessoas estavam envolvidas e que era uma conspiração. Em 2017, a filha dele, Paris, disse que o Michael sabia que iam matá-lo. Ele sempre dava dicas de que estavam atrás dele, e dizem que tudo isso foi por causa dos direitos das músicas dele, especialmente as dos Beatles, que valem uma fortuna. A gravadora de Michael e a produtora da turnê estavam pressionando muito. O filho de Michael, Prince, contou no tribunal que seu pai chorava ao atender ligações dos produtores dizendo que iam matá-lo. A família toda acredita que ele foi assassinado e que tudo isso foi uma grande conspiração. E aí, o que você acha? Será que Michael Jackson fingiu a própria morte? Foi assassinado? Ou foi só um acidente mesmo? O mistério está no ar, curta o vídeo e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de suspenses e mistério. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!